O apóstolo Paulo faz uma revelação, para mim, muito importante nesse texto, que diz respeito à ação da palavra de Deus em nós. Então vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Outra razão, e diz assim: outra razão ainda temos nós, para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é, a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Nesse texto bíblico, o apóstolo Paulo primeiro elogia a atitude correta dos tessalonicenses em relação à palavra que ele pregou e diz: vocês a receberam não como palavra de homens, vocês não receberam apenas o discurso de um homem, vocês receberam o que ela de fato é, aquilo que está sendo proclamado, vocês a receberam como palavra de Deus. E ao fazer essa afirmação, ele conclui dizendo: a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Outra versão diz: a qual opera em vós os que credes. A palavra que o apóstolo Paulo usa, que foi traduzido a qual opera em vós, é a palavra grega energeu, que significa ser eficaz, atuar, produzir ou mostrar poder, trabalhar para alguém ou ajudar alguém, efetuar ou mostrar-se operativo. Está falando de realização. E uma coisa que nós precisamos reconhecer é que a palavra de Deus, ela tem o poder de agir, de produzir algo nas nossas vidas. Você pode dizer amém? Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ela é alimento para o nosso espírito. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Então ela é alimento para a nossa fé. No Salmo 19:7, a Bíblia diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Tiago diz: acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para restaurar a vossa alma. E nós podemos enumerar aqui uma série de coisas que a palavra de Deus vai fazer por nós. A razão pela qual o cristão não deveria ler a Bíblia apenas procurando informação, ele não deveria ler ou estudar a palavra de Deus apenas querendo compreender a doutrina, mas nós precisamos permitir que a palavra de Deus nos toque, que ela renove a nossa mente, que ela reprograme a nossa forma de pensar e de crer. E, como eu disse, poderíamos fazer uma lista daquilo que a palavra de Deus faz. No entanto, para que a palavra de Deus possa operar na nossa vida, nós precisamos interagir de forma correta com ela. E Paulo está dizendo: vocês receberam a palavra pregada. Ele diz: tendo vós recebido a palavra que de nós ouviste. Primeiro, ele fala sobre receber. Depois ele diz: acolheste não como palavra de homem, e sim como palavra de Deus. Nesses dois verbos, recebido, e acolhestes, receber e acolher, ele está falando de uma interação que nós precisamos ter com a palavra. Depois ele diz: a qual opera eficazmente em vós. Mas para que a palavra de Deus opere em nós, ela precisa ser recebida. No livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 21, nós falamos recentemente, usamos esse texto para falar sobre o princípio de restauração da alma. Tiago, capítulo 1, já no versículo 21, ele diz: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Aí ele diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. O que a Bíblia nos mostra é que receber a palavra precisa ser mais do que ouvir. O que Paulo está dizendo aos Tessalonicenses não é que eles apenas ouviram a palavra, mas eles receberam, eles acolheram. Tiago aqui está dizendo: acolhei com mansidão. E ele mostra que acolher a palavra não é apenas ouvir, mas é criar com ela o que nós podemos chamar de um vínculo, um comprometimento. Aquela disposição de dizer: o que eu estou ouvindo não vai apenas entrar por um ouvido e sair por outro, ou não vai apenas entrar e ficar no nível da minha cabeça, mas precisa produzir mudanças na minha vida. Precisa me levar a atitudes práticas. E essa disposição de praticar, de obedecer à palavra, é o que nós podemos chamar do comprometimento com a palavra.
E a primeira coisa que eu quero começar a falar é desse comprometimento, é dessa interação, é dessa coisa de dizer, a palavra de Deus não vai apenas passar por mim, mas eu vou segurá-la, eu vou retê-la, eu vou fazer com que ela se torne parte da minha vida. Porque para que a palavra de Deus produza resultado, precisamos dessa interação. E eu creio que você quer que a palavra de Deus haja na sua vida. Você pode dizer amém? Em Mateus, no capítulo 13, eu quero que você abra lá comigo, Mateus, capítulo 13. O Senhor Jesus conta a parábola do semeador, a partir do versículo 3. Mateus capítulo 13, a partir do versículo 3. O texto diz assim: e de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Então, o Senhor Jesus diz, a partir do versículo 18, atendei vós, pois, a parábola do semeador, a todos os que ouvem a palavra do reino. Presta atenção na frase, a todos os que ouvem a palavra do reino, e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. 20. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra. Essa característica de ouvir a palavra está ligada aos 4 tipos de solo. Esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Depois ele diz, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Destaque, né? Eu quero dar o destaque novamente para ouvir a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. O que o Senhor Jesus está dizendo e declarando para a gente aqui é que não adianta apenas ouvir a palavra. É lógico que é importante ouvir, né? Uma pessoa que para ouvir já avançou em relação àquela que nem ouve a palavra. Mas apenas ouvir a palavra não é suficiente. É a atitude que nós temos diante da palavra, é a forma como nós ouvimos, é a maneira como nós recebemos a palavra que determina se ela vai produzir fruto na nossa vida ou não. Então Jesus fala de uma semente, caiu à beira do caminho. O solo à beira do caminho é aquele que de tanto ser pisado, né, dificilmente a semente vai entrar, porque o solo não foi arado, não foi preparado para isso. E porque não entrou, a Bíblia diz, as aves do céu vieram e comeram. E Jesus compara as aves do céu, na interpretação que ele mesmo dá, aos demônios. E ele diz que eles roubam a palavra. De quem que eles roubam a palavra? Eles roubam a palavra daqueles onde a semente, mesmo depois de ter sido ouvida a palavra, a semente não consegue entrar. E o que Jesus definiu como não entrar, ele diz, são aqueles que ouvem e não entendem. No entanto, aquele que frutifica, nós acabamos de ler, a palavra de Deus diz que é aquele que ouve e entende. Então, querido, entender a palavra é a essência para que ela comece a frutificar. No meio, Jesus fala sobre criar raízes profundas. Eu creio que isso fala de não sermos superficiais, mas desenvolvemos profundidade no relacionamento com a palavra. Depois ele fala dos espinhos que vão crescendo junto, e há coisas que eu e você não podemos permitir que continuem juntos, somente a palavra de Deus em operação na nossa vida. Mas basicamente, entre o primeiro e o último solo, nós vemos que não adianta apenas ouvir, nós precisamos de uma atitude, e o principal para que ela frutifique tem a ver com a questão do entendimento. E o que eu quero compartilhar hoje com vocês é esse princípio do entendimento espiritual.
E nós vamos fazer a distinção entre a compreensão meramente natural e o entendimento ou a compreensão espiritual, aquele lugar de revelação da palavra. Por quê? Se é necessário não apenas ouvir, mas entender a palavra, nós precisamos, então, conseguir processar o que é esse nível de entendimento necessário e como nós podemos entrar nesse lugar de entendimento. Porque tem muita gente, querido, que apenas ouve a palavra e não há mudança nenhuma na sua vida. Tem gente que até quer, diz, pastor, eu até quero, mas parece que aquilo não produz nada, não faz diferença, seja quando alguém está pregando, seja quando eu estou estudando a Bíblia, e nós precisamos entender onde, como a palavra de Deus consegue agir no coração de alguém. E eu creio que o ambiente principal de acolhimento da palavra precisa ser um ambiente de entendimento espiritual. Então, em primeiro lugar, é necessário esse comprometimento, dizer a palavra que eu estou ouvindo, eu vou deixar ela entrar, eu vou deixar ela trabalhar, eu vou deixar ela criar raízes, eu não vou deixar ela ser roubada nem sufocada, mas a maneira dela entrar e trabalhar está ligada a essa questão do entendimento. Então eu quero falar agora um pouquinho sobre o entendimento espiritual. Abra sua Bíblia em Colossenses, no capítulo 1. Colossenses capítulo 1. No versículo 9. Onde o apóstolo Paulo diz o seguinte. Ele diz, por essa razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Se você puder, grifa essa frase, entendimento espiritual. E diz, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, versículo 10, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Irmãos, para que a gente possa ter uma vida frutífera, para que a gente possa viver para o inteiro agrado do Senhor, de modo digno do Senhor, frutificando, crescendo no pleno conhecimento, o apóstolo Paulo diz, a gente não para de orar, que vocês transbordem do quê? De sabedoria, e ele diz, e de entendimento espiritual. Eu creio que o entendimento espiritual é a chave para que a palavra de Deus possa operar na nossa vida e possa nos levar a esse lugar de frutificação. Então, olhando para essa oração de Paulo, eu quero, juntamente com aquilo que Jesus falou, dar um patamar de importância enorme à questão do entendimento espiritual, e eu quero que a gente preste um pouquinho mais atenção nos detalhes dessa parábola do semeador em Mateus 13. No Evangelho de Marcos, no capítulo 4, no versículo 13, que relata a mesma parábola do semeador, ali a gente tem um detalhe interessante. Em Marcos 4,13, Jesus diz assim, como vocês esperam entender as demais parábolas, se não entenderem essa? Eu gosto da forma como a NVI, a Nova Versão Internacional, traduziu esse texto, e eu queria ler esse texto na NVI, Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 13, onde o Senhor Jesus faz a seguinte pergunta. Então Jesus lhes perguntou, vocês não entendem essa parábola? Como então entenderão todas as outras? E Jesus faz essa pergunta antes de explicar. E quando ele disse, vocês não entendem essa, como é que vão entender o resto? Jesus, na verdade, está dizendo que aqui nós temos uma chave. Existe algo que ele ensinou nessa parábola, que é o caminho para que a gente entenda todo o restante do seu ensino, todo o restante da sua ministração, da sua palavra. Então, eu acho que nós precisamos olhar e descobrir o que é essa chave, descobrir o que é esse segredo. Porque é justamente a falta de compreensão disso que está nos privando a entrar naquele lugar mais profundo que Deus tem. Então, nós lemos aí Mateus capítulo 13, agora há pouco, eu quero que você volte para lá. Primeiro nós lemos do versículo 3 até o versículo 8, onde Jesus conta a parábola. Depois nós lemos a partir do versículo 18, onde ele explica a parábola que ele contou.
Mas eu quero que a gente observe agora o recheio. O que aconteceu, o que ele falou entre a parábola e a explicação para os discípulos. Porque aqui a gente também vai entender algo importante. Quando Jesus termina de contar a parábola do semeador, ele diz no versículo 9, eu intencionalmente não li antes, mas eu creio que essa parábola não pode ser lida sem o versículo 9. O Senhor Jesus termina dizendo assim, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Aliás, pensa numa frase, numa declaração que vai ser muito repetida. Só aqui no capítulo 13, Jesus fala isso no versículo 9 e no versículo 43. Mas ao longo dos evangelhos você vai ver muito essa frase. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que me deixa muito claro uma mensagem de que a responsabilidade de como se ouve é nossa. E eu quero falar isso antes de ler esse texto, porque eu vejo muita gente distorcendo o que nós vamos ler, como se Deus é que decidiu que alguns vão compreender e Deus decidiu que outros não vão compreender. Mas, na verdade, a responsabilidade sobre como ouvir é toda nossa. No livro do Apocalipse, por exemplo, só no capítulo 2, no versículo 7, 11 e 17, na verdade, Jesus fala isso para todas aquelas igrejas da Ásia. Ele diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, era uma frase que ele usava enquanto caminhou aqui na terra. Era uma frase que ele envia mensagem profética dizendo aí, quem tem ouvidos, ouça. O que Deus está dizendo, a responsabilidade de ouvir e entender é de cada um de vocês. Com isso em mente, vamos lá. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 10. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram, por que falas ao povo por parábolas? Por que o Senhor está usando essas alegorias? Para que esse simbolismo todo? Versículo 11, ele respondeu, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem, será dado, e esse terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. Por essa razão, eu lhes falo por parábolas. E aqui vem uma citação do profeta Isaías. Porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração desse povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês porque veem, e os ouvidos de vocês porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Ou seja, tudo que Jesus falou, do versículo 9 aqui ao 17, está intimamente ligado a essa parábola. E eu tenho visto muita gente usar o texto do profeta Isaías para dizer que Deus, de forma arbitrária, unilateral, decidiu que alguns judeus não entenderiam, não teriam a revelação de quem é Jesus e que outros teriam. Mas durante todo o texto, o Senhor está falando a respeito da responsabilidade que nós temos de ouvir, de decidir ouvir e como ouvir. Depois ele condena e diz, o coração do povo se tornou insensível. Deus acusa eles dizendo, de má vontade, ouviram com os ouvidos, fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, se eles não tivessem agido dessa forma, poderiam ver e ouvir. Quando ele está dizendo aos discípulos, bem-aventurados são vocês, ele não está dizendo, Deus é que decidiu escolhê-los. Ele está dizendo, bem-aventurados são vocês por terem a atitude correta, que permite que o entendimento chegue até vocês. Então nós precisamos entender que, de fato, há verdades no plano espiritual. No versículo 11, Jesus diz assim, ele respondeu, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A primeira coisa que Jesus está dizendo é que o reino de Deus tem mistérios. A palavra mistério significa segredo. E eu creio que é desejo de Deus, querido, revelar o segredo. Deus não estabeleceu esses mistérios e esses segredos só para deixar a gente se coçando de vontade. Eu não sei você, irmão, mas pensa num cara curioso, sou eu. Eu uma vez estudei a Bíblia 4 anos seguidos, só tentando achar a resposta para um texto. E quando chegar no céu,
Eu fico perguntando quem é que vai fazer fila para me dar as respostas do lado de lá, porque vai ter pergunta. E eu fico empolgado quando a Bíblia diz que, então, conheceremos plenamente, como também somos plenamente conhecidos. Né? Para mim, isso é Deus fazendo uma promessa que vai satisfazer a curiosidade. Mas a Bíblia fala sobre mistérios que nós já podemos entender agora. Deuteronômio 29 fala que as coisas ocultas pertencem a Deus, mas as reveladas a nós e nossos filhos para sempre. E tem coisas que Ele tem segredos que Deus está colocando à disposição, mas elas estão no ambiente de revelação. Elas só são segredos, só são mistérios, enquanto nós não entramos no lugar de revelação. Quando nós entramos no lugar de revelação, nós começamos a compreender essas coisas. No Salmo 25:14, a Bíblia diz assim: o segredo do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Outra versão diz a intimidade do Senhor. Mas existem aquelas coisas, querido, que Deus não expôs para todo mundo, mas Ele está colocando à disposição para aqueles que realmente queiram entrar nesse lugar. Então, eu olho o que Jesus está dizendo e tem pelo menos 3 verdades aqui importantes. Em primeiro lugar, o reino de Deus tem mistérios. Segundo, os discípulos podiam conhecê-los. E, em terceiro lugar, os judeus em geral não podiam conhecê-los. Em Mateus 13:12, logo depois de falar dos mistérios do reino, Jesus diz assim: a quem tem, será dado, e este terá em grande quantidade, em abundância. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Do que Jesus está falando? Todo o contexto, o antes, o durante e o depois, está falando de entendimento espiritual. Deus está dizendo, a quem tem, vai lhe ser dado mais. Porém, a quem não tem, até o pouco que tem, vai ser tirado. Isso significa o quê, querido? Se nós entramos no lugar de entendimento espiritual da palavra, nós estamos abrindo um caminho onde nós vamos receber cada vez mais entendimento e compreensão da palavra. Você pode dizer amém? Mas quando nos fechamos ao nível de entendimento espiritual, além da gente não crescer, porque no reino de Deus ninguém fica parado, estagnado, ou você está avançando ou está retrocedendo. Então, quem não entra no lugar de entendimento espiritual, além de não progredir, ele ainda começa a perder aquilo que tem. Abre comigo no livro de Hebreus, no capítulo 5 do livro de Hebreus. E eu quero que a gente possa ver isso junto. Hebreus capítulo 5, versículo 11. O autor da carta aos Hebreus diz assim: quanto a isso, ele está falando de tipologia bíblica, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Eu estou usando a NVI, a Nova Versão Internacional. Quando ele diz coisas difíceis de explicar, não é porque as verdades em si não podem ser explicadas. Ele fala que a razão de ser difícil de explicar é a maneira como eles decidiram agir. Diz, vocês se tornaram tardios, diz outra versão, lentos para aprender. Mas o original diz tardios para ouvir. Porque nós estamos falando que a maneira como ouvimos é que determina o resultado. Vamos continuar lendo, versículo 12. Embora a essa altura, a altura da vida cristã, o tempo de vida cristã, de caminhada, já devessem ser mestres, ou seja, vocês é que tinham que estar ensinando, vocês precisam de alguém que lhes ensine de novo, novamente, os princípios elementares da palavra de Deus. Vocês estão precisando de leite e não de alimento sólido. Aqui ele faz uma alusão à dieta da criança. E diz uma criança, irmão, você consegue imaginar um recém-nascido, você dando um caldinho de feijoada para ele, o que vai acontecer? Mas ele está dizendo, vocês já tinham que ser mestres, vocês tinham que estar ensinando os outros, mas vocês retrocederam àquele lugar de infância espiritual, onde agora eu só posso dar leite para vocês. Vocês não conseguem suportar alimento sólido. Ele continua, 13, quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. 14, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais têm, pelo exercício constante, têm se tornado aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, basicamente, quando ele diz, vocês agora fazem com que seja necessário ensinar de novo os princípios elementares, esse ensinar de novo é até a base que nós colocamos antes. Ele está dizendo, vocês perderam. Porque entendimento espiritual, querido, funciona exatamente como Jesus falou. A quem tem, se ele há dado, e vai ter muito mais. Mas a quem não tem, até o que tem, vai ser tirado.
Ou nós estamos crescendo no entendimento espiritual, ou nós estamos retrocedendo. E é importante, querido, que eu e você possamos compreender isso, porque eu acredito que isso vai determinar a maneira como nós vamos nos relacionar com Deus, com a palavra de Deus e com as coisas espirituais. Quando a gente percebe que a chave é o entendimento espiritual, e por que eu estou falando isso, querido? Muitas pessoas tentam viver a vida cristã no plano natural. É impossível ele chegar em qualquer lugar profundo dessa forma. A Bíblia diz, João capítulo 4, nós vemos uma afirmação de Jesus quando ele diz, Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito. Em 1 Coríntios 6, Paulo escreve e diz, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Qual o lugar de união, de comunhão ou de adoração com Deus? É no nível do nosso espírito. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5:23, e o vosso espírito e alma e corpo sejam guardados irrepreensíveis até a vinda do Senhor. O ser humano é um ser, eu gosto de chamar tripartido. Ele tem 3 partes muito distintas. A Bíblia fala de espírito, alma e corpo. Tem muita gente que fala corpo, alma e espírito. Eu prefiro seguir a linha que Paulo apresentou. Ele fala primeiro espírito, alma e depois corpo, porque você não é o seu corpo. Quando Paulo diz, eu desejo partir e estar com Cristo, quem vai ao encontro de Cristo não é o corpo, não agora, é o espírito. Então, quando ele diz, eu desejo partir e estar com Cristo, ele não está falando da carcaça do corpo, ele está falando do seu ser espiritual. Porque nós somos, em essência, queridos, seres espirituais. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. A Bíblia diz, Deus é espírito e os seus adoradores precisam adorá-lo em espírito. O problema da maioria de nós não entrarmos nesse lugar espiritual, de crescimento, de sensibilidade, é que a nossa interação com o reino de Deus é muito baixa. E com a palavra de Deus, querido, não é diferente. Em João 6,63, Jesus diz, as minhas palavras são espírito e vida. Abra lá comigo, João capítulo 6. Verso 63. Jesus diz assim, o espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. A NVI traduziu assim, a carne não produz nada que se aproveite. Então ele diz, as palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Ele está dizendo, o que dá vida é o espírito. A carne não aproveita para nada. E diz, e as palavras que eu falo para vocês são espírito. Ou seja, se vocês não aprenderem a recebê-la no nível do espírito, ela não vai produzir vida em vocês. E eu creio que essa é a dificuldade de muita gente. Tenta receber a palavra de Deus somente no nível natural. Irmãos, a nossa sabedoria, por maior que seja, ela não é páreo para conseguir acompanhar a mente de Deus. Eu creio que a necessidade do entendimento espiritual, ela reside justamente na nossa incapacidade de compreender a palavra de Deus por nós mesmos. E há muitos textos bíblicos que falam disso. Isaías 55, por exemplo, ali no versículo 8 e 9, a Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. A gente não tem capacidade de acompanhá-lo. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 14, a Bíblia diz que o homem natural, a palavra traduzida natural ali no original grego é psíquico, entregue ao seu psique, a sua mente. O homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque para ele são loucura. A Bíblia diz que essas coisas se discernem espiritualmente. Então, o lugar de compreensão não é na nossa razão. Semana que vem, se Deus permitir, eu vou falar mais sobre isso. Eu vou compartilhar uma mensagem chamada Mente de Cristo em nós. E nós precisamos entender o que é esse lugar de entendimento espiritual, porque o psique, querido, sua mente, a razão, ele não consegue absorver a revelação da palavra de Deus. Mas nós somos seres espirituais. O intelecto, a razão é parte da nossa alma, mas o lugar de entendimento espiritual, quando a Bíblia fala de entendimento espiritual, é um entendimento no nosso espírito, que provém do Espírito Santo. Eu fico observando alguns textos, e é evidente, querido, na Bíblia, a necessidade, a importância de revelação. No Salmo 119, 18, o autor diz assim, desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da sua lei. Desvenda os meus olhos. O que é o verbo desvendar? É tirar o véu. Qual o significado da palavra revelação no Novo Testamento? A palavra grega, Apocalipse. O nome do nosso último livro da Bíblia,
né? Na Bíblia, em português, nós ficamos com o nome no grego. Apocalipse significa revelação. Você pega a Bíblia, por exemplo, no inglês, você vai encontrar o nome do livro, Revelação, que é o significado da palavra Apocalipse. Sabe o que é revelação? É remover o véu. Então existe um véu que impede que algo seja enxergado. Revelação é quando se remove o véu e se permite que seja enxergado aquilo que não podia ser visto. Quando ele diz, desvenda os meus olhos, está dizendo, tira a venda dos meus olhos, tira o véu dos meus olhos. Eu creio que esse véu, querido, é quando eu e você estamos tentando nos mover só no nível de entendimento natural. E quando ele diz, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da sua lei, ele está dizendo, eu jamais vou entrar no lugar profundo da sua palavra sem que haja essa ação de revelação. E eu e você precisamos de revelação. Você pode dizer amém? Abra comigo em Mateus, no capítulo 11, do versículo 25 ao 27. Eu estava falando para minha esposa hoje no carro, enquanto a gente vinha para cá. Eu falei para ela, eu estou com vergonha de ter passado tanto tempo sem falar de coisas tão importantes para a igreja. Agora, algumas vezes, quando nós queremos entrar em alguns assuntos, a preocupação é a mesma daquela de Hebreus. Eu tenho muito que dizer, mas coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram tardios em ouvir. Algumas chaves, querido, que são poderosas para a nossa relação com Deus. Em Mateus 11, de 25 a 27, a Bíblia diz assim, naquela ocasião Jesus disse, eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. O que está em questão aqui é revelação. Só que ele diz assim, escondestes, ocultastes essas coisas dos sábios e cultos. Alguns níveis de verdades do reino espiritual, que os mais sábios, os mais intelectuais, os mais cultos, eles não vão conseguir chegar lá. Porque Deus decidiu que aquilo não estaria ao alcance da razão e do intelecto. Ninguém vai entrar nesse lugar pela sua capacidade. Mas Jesus está dizendo, eu te dou graça porque isso que você escondeu dos sábios e cultos, você revelou aos pequeninos. E o que eu tenho percebido, querido, é que existem pessoas que têm uma vida intensa e profunda em Deus, que conseguem entrar num lugar de compreensão da palavra muito mais profundo que muito doutor em teologia. E eu não estou falando, querido, contra o estudo e a informação. Eu estou falando contra uma atitude de achar que esse nível de estudo apenas é que vai te levar ao lugar onde se precisa. Jesus está dizendo, o Pai decidiu esconder alguma dessas coisas dos sábios. E eu quero te mostrar outros textos bíblicos que confirmam isso. Em 1 Coríntios, no capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17. Paulo diz assim, pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não, porém, com palavras de sabedoria humana. Olha esse detalhe. Para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Ele disse, se eu tentar proclamar o Evangelho, baseado só em palavras de sabedoria humana, num discurso intelectual rico e profundo, ele diz, eu vou acabar com a mensagem da cruz. Versículo 18, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Irmãos, fala sério. Quem de nós, ao ouvir o Evangelho só de forma racional, ia conseguir concordar com tudo aquilo que a gente crê? A Bíblia diz, para os que se perdem, para quem ainda não foi restaurado no nível do seu espírito, que é onde pode receber entendimento espiritual, é loucura, não faz sentido. Para nós somos salvos, é o poder de Deus. Agora ele diz, pois está escrito. Então aqui está continuando o raciocínio. Destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Deus fez uma promessa, ele diz, eu vou destruir
a sabedoria dos sábios, o conhecimento ou a inteligência dos inteligentes. Ou seja, eu não vou permitir que pessoa alguma entre no lugar de compreensão das minhas verdades só com a sua cabeça, por melhor que seja. Vamos continuar lendo o texto. Onde está o sábio? Versículo 20. Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Vamos lembrar, querido, que embora Paulo estivesse vivendo nos dias do Império Romano, os gregos haviam estabelecido um padrão de cultura no mundo impressionante. Promover o conhecimento. A filosofia ganhou força como nunca teve. Mas Paulo está perguntando, onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Ele diz, os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual é de fato escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Versículo 24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, nós, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Nós vamos, ao longo da Escritura, encontrando isso. Avança comigo para o capítulo 2. Só para ganhar tempo, a partir do versículo 1. Paulo diz, eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus. Olha como ele chamou o evangelho, o mistério de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. E foi com fraqueza, temor e muito tremor que estive entre vocês. A minha mensagem e a minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Ele diz, a fé não se constrói sob sabedoria humana. Versículo 6. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria dessa era ou dos poderosos dessa era que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos dessa era o entendeu, pois se o tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Então ele continua, todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, esse assunto semana que vem, cena dos próximos capítulos. O problema do conhecimento, querido, humano, da sabedoria humana, eu creio que é basicamente um só. Em 1 Coríntios, no capítulo 8, o apóstolo Paulo diz assim, versículo 1 e 2, 1 Coríntios. Interessante como quando Paulo está escrevendo aos gregos, ele precisou ensinar muito mais sobre essas coisas, porque era a cultura que eles tinham. Ele diz assim, com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. E diz o conhecimento incha. A NVI diz o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Versículo 2. Quem pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria. Qual o problema, querido, do conhecimento humano? Paulo diz, ele enche, ele faz a pessoa ficar cheia de orgulho. Isso faz com que a gente volte de novo lá em 1 Coríntios, dessa vez no capítulo 1. E eu quero que você olhe comigo o versículo 26. Ele diz, irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. Escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Por que que Deus decidiu confundir a sabedoria dos sábios e revelar as suas verdades aos pequeninos? Para que ninguém se ache, em outras palavras. Irmão, é muito fácil você saber quando você está perto de alguém que estudou bastante. Ele gosta de mostrar isso. A Bíblia diz, a ciência incha.
De vez em quando eu tenho algumas conversas com algumas pessoas que dentro de mim me dá um desespero. Até porque os irmãos sabem que eu não tenho estudo. Eu parei no 2º grau. Não tenho formação universitária, não tenho curso teológico. Não diria que sou um semi-analfabeto, porque eu li um pouco, mas... E às vezes eu sento no meio dos doutores, aí eles começam algumas conversas. Aprendi algo com meu pai, que você pode ser um autodidata, você pode absorver muito conhecimento. Mas eu me lembro que muitos anos atrás, quando eu queria ter ido para as melhores escolas teológicas, um dia o Espírito Santo falou para mim, quando eu te levantar como ensinador para as nações, eu não quero que você se orgulhe de nada. Eu não quero que você ache que foi você que chegou lá. De vez em quando a gente termina uma mensagem, alguém vem, pastor, eu admiro o senhor um pensador. Eu digo que se eu fosse um pensador, eu não entendia nada disso. Porque essas coisas que não são para os sábios desse mundo. Tem uns caras que eu admiro, os caras têm um QI enorme. Tem uns crentes assim que eu olho e digo que você é um cabeção, literalmente. Tem muita coisa ali dentro. Mas o entendimento espiritual, querido, ele não vem dessa forma. Entenda que eu não estou de forma alguma falando contra se tem informação. Mas nós precisamos entender que esse não é o caminho para se conhecer Deus ou para se viver num lugar profundo em Deus. Eu tenho visto gente que conhece a Bíblia de capa a capa e não vive praticamente nada do que sabe. Nós precisamos entrar nesse lugar onde a palavra é acolhida e ela precisa entrar, querido, através de revelação. Você pode dizer amém? Porque é isso que vai produzir diferença. O que é a revelação? É o entendimento espiritual. Abra comigo em Lucas 24, nós já vamos terminar. Lucas, capítulo 24, versículo 45. Jesus, depois de ressuscitado, aparece a 2 discípulos que estão a caminho de Emaús. E ele começa a conversar com eles sobre as Escrituras. Versículo 44, disse-lhes, foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E o texto diz assim, então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no 3º dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Revelação, querido, muitas vezes é algo que as pessoas assustam quando a gente fala. Porque o aspecto sobrenatural da revelação não é como ela chega. Às vezes a gente vê Paulo dizendo, o evangelho que eu prego não recebi de homem algum, mas do próprio Senhor Jesus. E alguns acham que revelação é isso. Um anjo de Deus tem que aparecer, ou o próprio Jesus tem que aparecer. Né? Paulo usava essa linguagem, não foi carne e sangue quem me revelou essas coisas. Jesus fala isso para Pedro. Ele diz, não foi carne e sangue quem te revelou. Mas quando ele está conversando com Pedro, querido, não foi um anjo que apareceu, não teve nenhuma visão. Aquela verdade, ela se manifestou no espírito dele. Diferente das visões e revelações que Paulo teve. Então, a gente precisa entender, quando a gente fala de revelação, nós não estamos falando de como ela chega. Nós estamos falando do que chega. É o entendimento das Escrituras. É a revelação, é a compreensão da palavra. Porque aqueles camaradas, irmão, estudavam a Bíblia. Mas pensa num povo que estudava a Bíblia, querido, eram esses judeus. Jesus olha para aquela turma que o tempo todo ele bateu neles e diz, examinais as Escrituras. Ele reconhece isso, vocês examinam, vocês estudam minuciosamente, só que ele diz, são elas que dão testemunho de mim. Ele diz, no entanto, vocês não querem vir a mim para ter vida. Eles estudavam, mas não conseguiam enxergar. De repente, Jesus resume a coisa diante deles. Não é a própria Escritura que dizia que o Messias tinha que morrer, que tinha que acontecer. E de repente, cai a ficha, como a gente diria. Dia desses, meus filhos perguntaram, pai, o que é cair a ficha? Eu falei, entender. Ele falou, não, nós sabemos que é entender, mas por que vocês usavam isso? Eu falei, olha, vai ser mais difícil explicar. Eu falei, a gente já usou telefone, esses jogozinhos que vocês têm de videogame antigamente, para nós era um tal de fliperama, e tudo a gente usava ficha. Mas como assim ficha? Eu falei, não, era como uma moeda. Aí eles começam a rir, a conversa tem que parar.
Cada vez que eu falo caiu a ficha, eu penso, nós estamos desatualizados. Completou o download, pronto. A compreensão da palavra, querido, é algo que vai acontecer no nível do nosso espírito. E para que eu e você possamos compreender a palavra, e eu quero concluir com isso, em primeiro lugar, a gente tem que se encher da palavra. Não vai ter revelação da palavra, querido, para quem não tem a palavra. Quando Jesus abriu o entendimento deles, era para entender o quê? As escrituras que eles já tinham colocado para dentro deles. As mesmas escrituras que eles estão ali debatendo, discutindo, sem conseguir entender. Mas o primeiro passo, querido, para você chegar lá, é se encher da palavra. Em Colossenses 3,16, a Bíblia diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Muitas vezes, quando eu comecei a estudar a Bíblia na adolescência, eu desanimava. Porque tinha tanta coisa, querido, que eu não entendia. É lógico que ainda tem coisas que hoje eu me bato, mas com o tempo isso vai ficando, né, o volume vai diminuindo. Mas eu lembro que um dia alguém falou assim, pensa que você está num trabalho de montar um quebra-cabeça, um grande quebra-cabeça. Eu não sei quantos já se empenharam nesses quebra-cabeças de 1000 e tantas peças. Mas se você não se programar e não criar uma ordem, dificilmente você vai conseguir, no meio de tanta peça, fazer alguma coisa. Mas eu lembro que a pessoa disse, normalmente eles começam pelas bordas. Eles separam as peças de acordo com cor. Então, se você tem lá o céu para cima, o oceano para baixo, já sabe que todas as peças daquela cor têm que ser colocadas para baixo. Aí vão achando as bordas, localizam as esquinas, né? E depois, à medida que você vai juntando peça dentro de uma certa ordem, você consegue encaixá-las. Alguém falou para mim, imagine que as primeiras vezes você vai ler a Bíblia, você só está descobrindo as peças que tem. Depois que você continua lendo a Bíblia, você consegue catalogar. Irmãos, eu era ainda adolescente. Eu tinha uma Bíblia que eu pintava cada assunto de uma cor. Eu lia com uma caixinha de lápis de cor do lado. Então, dependendo do assunto, eu pintava o versículo de uma cor. Hoje nós temos todos esses recursos, né, de maneira assim, muito prática, muito fácil. Né, e a maioria deles você tem no computador. Você dá um clique, ele procura, está tudo à disposição. Antigamente a gente não tinha isso. E à medida que você vai se envolvendo com a palavra, você começa a ter uma capacidade cada vez maior de juntar as peças, porque você tem informação. Agora, ter a informação dentro de você não é suficiente. Mas sem ela, você também não chega a lugar nenhum. E eu creio que o crente precisa tomar uma decisão. Ele tem que saber que ele não pode viver sem a Bíblia. Ele não pode viver sem a palavra de Deus. E a gente tem que se envolver com a palavra. Você pode dizer amém? Agora, em João 14, 26, Jesus fala a respeito do Espírito Santo, e ele diz assim, ele vos fará lembrar, e eu gosto desse verbo. João 14, 26, Jesus diz, o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas, e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. O Espírito Santo ensinar é assunto nosso da semana que vem, mas eu quero pegar esse gancho. Ele vos fará lembrar o que eu disse. Então, qual é a matéria-prima na qual ele trabalha? As palavras de Jesus, que nós já tivemos contato. Irmãos, eu me lembro, quando às vezes eu saía pregar, seja para as pessoas na rua, seja para aconselhar um irmão, e ficava impressionado, como naquela hora eu lembrava de versículo, que normalmente eu não lembrava em outros momentos. E foi essa experiência de perceber, enquanto você está testemunhando para alguém, que aqueles versículos vão sendo desenterrados, foi isso que me fez ter a convicção, nós podemos ter um auxílio, um guia espiritual, que vai nos levar a esse lugar da palavra. Agora, se ele me faz lembrar, e eu nem me enchi da palavra, eu não vou ter material para que ele possa trabalhar depois. Então, o primeiro passo que nós precisamos, se queremos o entendimento espiritual, é nos encher da palavra. Você pode dizer amém? E de forma prática, querido, nós precisamos entender o que é oração. O ambiente de oração, querido, não é só um ambiente onde você pede algo, Deus responde. Eu peço, Deus atende. Eu peço, Deus atende. Para muita gente é só isso, oração. O profeta Jeremias, diz lá em Jeremias 33:3, invoca-me, que te responderei. Então, existe essa parte, eu invoco, ele atende, sim. Mas ele não parou aí. Ele diz, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. O ambiente de oração, querido, é um ambiente de revelação da palavra. Às vezes as pessoas me perguntam, pastor, como é que o senhor prepara as mensagens? Quando o senhor está lendo a Bíblia, começa a vir as coisas, eu digo, não, é muito difícil eu preparar a mensagem quando eu estou lendo a Bíblia.
Normalmente as mensagens me vêm quando eu estou orando. Porque o ambiente de oração, querido, é um ambiente de revelação, onde Deus começa a ativar o entendimento, onde as coisas começam a se encaixar. O que o salmista fez? Desvendo os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da sua lei. Ele estava orando. Ele estava pedindo por revelação. E cada um de nós que deveria não apenas sentar com a palavra para gastar tempo com ela procurando entender, mas a gente precisa aprender a orar para que isso aconteça. A gente tem que orar por nós mesmos, e nós precisamos orar pelos outros. Em Efésios, no capítulo 1, a gente vê uma oração de Paulo, que eu não creio que ele faria pelos outros o que não faz para si. O princípio bíblico é que você ame ao próximo como se ama. A gente procura oferecer aos outros aquilo que a gente já colocou na vida da gente. Paulo diz assim, eu não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Eu peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele vos chamou, as riquezas da gloriosa herança dele. Então, para entrar no pleno conhecimento dele, para conhecer aquilo para o qual fomos chamados, ele diz, eu oro que o Pai vos dê espírito de sabedoria, de revelação, que ele ilumine os olhos do seu coração. Esse é o lugar e o ambiente de entendimento espiritual. Agora, como nós podemos chegar lá? Em primeiro lugar, abrindo falência da nossa capacidade de compreensão no nível intelectual sozinho. Nós precisamos de algo que envolve o plano espiritual. Para que esse algo do plano espiritual opere e funcione, além da gente reconhecer que sozinho não chega lá, a gente precisa se encher da palavra. E nós precisamos gastar mais tempo com Deus em oração, não apenas orando especificamente. Eu compartilho isso tanto no nosso livro do Conhecimento Revelado, como do livro do Falar em Língua. A gente tem um capítulo que é quase igual nos dois. Eu falo sobre, quando a Bíblia diz que aquele que fala em línguas e em espírito ora e fala mistérios, a gente faz uma abordagem para mostrar como um dos benefícios da oração no Espírito Santo, em outras línguas, é falar dos mistérios da palavra. O ambiente, querido, para mim, de compreensão da palavra, além de tudo aquilo que eu estudo, é principalmente quando eu estou orando, e principalmente quando eu gasto tempo orando no Espírito Santo, orando em outras línguas. Agora, nós precisamos, querido, obviamente, entender o processo. E na semana que vem, se Deus permitir, eu quero falar um pouco sobre essa ação do Espírito Santo em nós e como nós vamos cooperar com Ele. Mas para que Ele possa nos ensinar e nos fazer lembrar, nós temos que fazer a nossa parte. Ela começa da decisão de como vamos ouvir. Eu vou receber isso só no nível da nossa mente, da minha mente, ou eu quero me abrir no meu espírito, eu quero ter esse entendimento espiritual, porque a compreensão da palavra faz frutificá-la. Depois de decidir como ouvir, reconhecendo que só aqui não dá, e a palavra precisa entrar no lugar mais profundo, eu quero cooperar com Deus. Não apenas mudando a atitude de ouvir, mas ouvindo. Então eu tenho que ter a atitude correta, sim, mas eu preciso me encher da palavra, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso ser exposto, né, ao ensino da palavra. E obviamente fazendo isso, não apenas com aquele anseio de entender em Deus, mas orando, buscando isso. Esse é o caminho, querido, para que a gente ande nesse lugar de entendimento espiritual. Você pode dizer amém? Vamos ficar em pé. Eu gostaria que a gente pudesse orar junto essa hora. Em alguns momentos, quando eu via na Bíblia que o Senhor Jesus lhes abriu o entendimento, eu sabia que Deus podia intervir nisso, mas muitas vezes parecia para mim que Deus só fazia isso para que Ele queria. Em Atos 16, 14, Paulo está pregando na cidade de Filipos, e a Bíblia diz, uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tiatira. A Bíblia diz, e o Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Quem não está no lugar de entendimento espiritual, que normalmente ele está preso no terreno da cegueira. Paulo escreve aos Coríntios e diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos,
para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. A questão, querido, é espiritual. Agora eu percebo que alguns, por exemplo, em 2 Coríntios 3, o apóstolo Paulo diz que o mesmo véu que Moisés colocou no seu rosto, numa atitude de simulação, e diz o véu passou sobre os judeus. Ele não está falando de um véu literal. Ele está falando daquela atitude de engano, de dissimulação de Moisés, de não querer que ninguém visse que a glória já tinha sumido, até ele dar o refil. A Bíblia diz que isso passou. E ele diz, até hoje, quando Moisés é lido, quando diz Moisés é lido, ele está falando da Escritura. Ele diz, um véu está sobre o coração dos judeus. É a incapacidade de entrar no lugar de revelação da palavra. Isso significa, querido, que a gente pode ser gente religiosa, a gente pode ser gente que se reúne semanalmente para estudar a Bíblia, sem conseguir realmente entender a palavra de Deus, e está debaixo de um lugar de frutificação. O que eu e você precisamos entender, querido, não é apenas que a gente tem que ser santo e viver longe do pecado. Essa revelação entrar de tal forma dentro de mim e dentro de você, que nós vamos fugir do pecado e correr para se manter perto de Deus. Porque saber, querido, a maioria de nós sabe o que pode e o que não pode. Mas é quando a revelação entra que isso começa a produzir a mudança na nossa vida. Sabe que ele tem gente que muitas vezes pede ajuda. Procura a gente, pastor, eu preciso de ajuda. E eu vejo quanta gente, mesmo quando você tenta ajudar, a pessoa às vezes está vivendo num lugar de uma baixa estima terrível. E por mais que você tenta ajudar, às vezes a gente não consegue tirar a pessoa daquele lugar. Sabe por quê? Salmo 19:7 diz, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O que produz restauração, querido, é a palavra. Agora, para que ela opere, ela tem que ser entendida. Quando ela é entendida, querido, ela vai produzir resultados. De repente você está lá com a Bíblia aberta, no Salmo 27:10. E você vê Davi dizendo, ainda que o meu pai e a minha mãe me desamparem, o Senhor me acolherá. E a revelação começa a entrar no seu coração, de que paternidade de Deus não tem nada a ver com o tipo de paternidade que você teve. Que Deus não te deixa, que Deus não te abandona. E quando a revelação vai entrando, querido, sua alma vai sendo tão sarada. E você começa a corresponder, a interagir com Deus num nível diferente. Quando você começa a estudar a palavra de Deus e a revelação entra no coração, vai além da mente. E você está lá diante de Romanos 8:32. Se Deus não poupou nem mesmo a seu próprio Filho, antes o entregou por amor de nós, como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? O que a Bíblia está dizendo? Se Deus deu Jesus o que Ele tinha de melhor, Ele faz qualquer loucura por mim e por você. Agora tem crente que vai orar e não consegue nem ter certeza se ele vai ser ouvido. Ele não consegue ter certeza do valor que tem. Aí o diabo sapateia na cabeça dele, na vida dele, diz, você não vale nada. Irmão, quando o diabo fala isso, eu digo para ele que não vale é você, que não tem resgate, não tem redenção. A Bíblia diz que eu fui comprado por preço. E se o preço foi pago, foi caro, querido, eu tenho valor. Uma coisa está conectada à outra. E quanto mais eu e você vamos entrando no entendimento espiritual da palavra, isso vai mudando a nossa atitude. Aí eu não começo a olhar para mim, querido, de acordo com a minha história, com o que disseram a meu respeito. Eu vou entrando no lugar de revelação. Tem gente, querido, que passa a vida debaixo de culpa e vergonha por causa do passado. Mas a Bíblia diz que nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo agora. Se você não entra no entendimento espiritual, querido, você vai ser como os judeus, semanalmente ouvindo a palavra, mas ela não opera em você. Talvez a cabeça até está cheia da informação, mas isso não vai para a prática. E nós precisamos entrar nesse lugar de uma compreensão espiritual. Você pode dizer amém? Eu louvo a Deus, uma das pessoas que me inspirou a respeito disso, há pelo menos uns 20 anos atrás, foi o pastor Francisco. Ele é uma das pessoas para quem eu fiz a dedicatória, né, é dedicatória que chama? Não? É, a dedicatória do livro. Eu olhava para o pastor Francisco e a turma gostava de ouvi-lo. A gente definia o Francisco de forma diferente dos muitos doutores que às vezes a gente queria ouvir ensinar a Bíblia. A gente dizia que o Francisco tinha uma sabedoria rural. Porque ele simplificava as coisas. Até hoje me lembro de uma mensagem de 20 e tantos anos atrás, quando ele deu uma ilustração. E ele falou de um camarada que comprou lá um passarinho, acho que era um canarinho.
E comprou o canarinho, que o canarinho cantava que só, era uma coisa assim especial. Mas depois que levou para casa, o canarinho parou de cantar. Primeiro dia não cantou, segundo dia não cantou. E voltou lá para o dono da loja e falou, o canarinho parou de cantar. Eu falei, talvez ele está se sentindo sozinho. Que aqui a gaiola estava no meio de muitos e tal. Vamos colocar um espelhinho, ele vai ver o reflexo, ele acha que é outro canarinho, né? Tentou, não deu. Vamos colocar um puleirinho para ele balançar. Ah, não deu. Eu sei que deu uns 4 dias, o canarinho morreu. Aí o cara perguntou para o dono, mas você deu o alpiste? Ele falou, é mesmo, hein? Eu lembro do Francisco pregando, contando histórias como essa. E dizendo, a igreja hoje em dia está assim. É espelhinho para cá, é balancinho para lá, mas falta palavra, falta alimento. E sabe, querido, se eu e você não comermos de Deus, a igreja pode criar para você um monte de entretenimento. E você vai morrer. Porque o que nós precisamos, querido, é de alimento. É de revelação da palavra. A única forma como o alimento entra é pela revelação. E nós temos que buscar isso. Você pode dizer amém? Vamos orar. Pai, pedimos a Tua graça. Pedimos o Teu socorro. Pedimos a Tua ajuda. Para que essas verdades, para que esse entendimento entre. Pai, nós não queremos apenas arrazoar sobre isso no nível intelectual. E apenas deixar que isso passe. Eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs aqui hoje. Para aqueles que nos acompanham à distância, seja pela internet ou por meio de uma gravação depois. Pai, nós queremos entrar no lugar de uma vida espiritual frutífera. Nós precisamos mais do que os cultos, nós precisamos nos sujeitar àquele lugar onde, seja nos cultos ou no dia a dia, a Tua palavra de fato pode operar eficazmente em nós. E nós queremos trilhar esse caminho de entendimento espiritual, para que algo profundo e poderoso possa acontecer na nossa vida. Nós oramos e clamamos em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo cada um hoje, clamando um tempo novo e clamando, Espírito Santo, o Teu sopro. É o Senhor que pode trazer de volta o apetite pela palavra, a fome pela palavra. Como Amós profetizou, eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Nós queremos entrar nesse lugar onde a Tua palavra não é acolhida apenas na mente, mas onde nós a acolhemos com mansidão no nosso íntimo, onde nós a recebemos através do entendimento espiritual e da revelação que transforma. Eu oro em nome de Jesus, em nome de Jesus, e para a glória de Deus. Se você crê e concorda, diga amém. Você recebe essa palavra, diga eu recebo, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia.